Como de costume, a gente vai falar um pouco do cenário econômico com o IX, tanto doméstico quanto internacional, e depois o Calabrese vai falar um pouco de mercados e resultado do mês. A gente deixa as perguntas para o final, né? Vocês podem mandar tanto pelo chat quanto pelo Q&A aqui. Eu vou passar a palavra então para o Ix, que vai seguir com a nossa apresentação. Obrigado, Nath. Bom, boa tarde a todos. Começando aqui com o cenário internacional, né, como de costume. Falando um pouco sobre, enfim, acho que o assunto que tem permeado aí a discussão econômica em âmbito global, um pouco de inflação, esses gargalos e todo o desarranjo, né, em diversas cadeias produtivas que a gente tem visto, né? Esse gráfico da esquerda até é um gráfico que está ficando meio famoso agora. O Banco Central hoje, numa apresentação aqui do Brasil, né, mostrou esse gráfico, mas basicamente eu acho que vale a pena discutir um pouco do que a gente está, como a gente está vendo aí o cenário, enfim, dessas pressões e gargalos, né? Então, acho que basicamente aqui o diagnóstico é que isso aqui não é um choque de oferta, mas sim um choque de demanda, né? Ou seja, durante a pandemia, né, a gente teve fechamento da economia e, enfim, políticas fiscais e monetárias, né, feitas com muito vigor, né? Principalmente o lado fiscal, em que você despejou dinheiro nas economias como um todo, né? Isso não só nos Estados Unidos, mas acho que, enfim, em âmbito global, a gente teve políticas fiscais aí muito expansionistas. Dito isso, né, então aí eu trago esse gráfico da esquerda, que é justamente mostrando o que aconteceu com a demanda. E aí você, quando tem um setor fechado, né, que é o caso do setor de serviços, por conta, né, da pandemia, você teve o direcionamento desse excesso de demanda para bens industriais, né, bens de consumo. E isso daí levou, né, e faz ainda com que a demanda por esses bens esteja muito acima até do pré-pandemia. Dito isso, né, esse excesso de demanda causou aí gargalos, uma vez que a oferta e aí são vários setores, né, mas acho que o mais emblemático ali foi a questão dos chips, né, que até hoje continuam aí em falta no mercado, mas você gerou aí uma demanda muito grande em que a oferta não consegue responder no curto prazo e nem deve conseguir responder. Isso faz que você tenha esse grande desequilíbrio aí nos mercados, tá? E aí vale notar aqui que, assim, como que a gente vê que você não tem um choque de oferta, e sim de demanda, né? Se a gente vê, e aí eu não trouxe aqui, mas a produção de chips no mundo está no high, né? Você continua aumentando, então não existe uma quebra de oferta aqui, mas assim como eu falei, aí um excesso de demanda global. E aí, assim, obviamente, se a gente olhar em alguns setores micro, por exemplo, a produção de veículos no mundo está caindo, né? E aí a gente fala, bom, então aí é um choque de oferta. Sim, para esse setor né? Mas no final é que você não está conseguindo produzir porque não tem os semicondutores lá que são necessários para produzir os carros, né? Então, no final, tudo advém aí dessa grande excesso de demanda global que a gente tem visto, tá? Então, tudo para dizer que, enfim, isso tem causado, e aí o gráfico da direita acho que é bem emblemático, esses problemas aí de, enfim, dificuldade de produção, né, aumento do tempo de espera dos fornecedores, né, os Estados Unidos aí na linha azul mostra basicamente isso, mas a gente também tem de forma global, né, quando a gente olha esse índice do JP Morgan, né, de maneira global também esses problemas aí todos espalhados. Então, assim, para a gente existe ainda uma preocupação grande, e dado que o consumo ainda continua, né, relativamente acima do que, bem acima, né, do pré-pandemia, ainda esses gargalos ainda vão estar aí presentes com a gente nos próximos meses, né? Então, o que a gente tem visto é que, além dos chips, esse negócio tem passado aí para outros setores, né? Um outro setor que também, enfim, eu vou até mostrar mais à frente, mas também tem sofrido, é o setor energético, né? Então, a gente tem visto, e aí, aqui eu acho que, enfim, além da demanda, né, que de fato você tem um mundo que, né, recuperou muito mais rápido, mas aí sim você tem questões de oferta e questões de você, enfim, mudança de matriz energética, essa agenda mais ESG aí, que talvez tenha sido feita de uma maneira muito atabalhoada ou rápida, né, e agora, enfim, ficamos mais dependentes aí de energias mais limpas, que, no entanto, são energias com uma menor segurança
porque se fica mais, enfim, à mercê aí de intempéries climáticas, né? Acho que o Brasil é um grande exemplo disso, né? A gente depende, nossa matriz energética é bem limpa, mas a gente depende muito do clima e enfim, vazão de chuvas, né? E, então, esse daí é o outro lado da moeda, tá? Mas, enfim, acho que o ponto aqui que a gente vê aí um cenário global em que a inflação vai ficar pressionada, e a gente tem visto, a gente consegue ver, né, a gente compila esses índices de inflação, né, tanto olhando para desenvolvidos como para emergentes, tá? E aí eu acho que a cara é a mesma, tá? Para todo, assim, na margem a gente está vendo uma recuperação muito forte das inflações, mesmo quando a gente olha o core. E aí o que eu chamo mais atenção é que a linha azul, né, nos dois gráficos, né, que diz respeito aos desenvolvidos, você se encontra, né, com a inflação bem acima do que era pré-pandemia nos últimos anos, né? Então, apesar de desenvolvidos terem uma inflação mais baixa do que, né, emergentes, o delta, ou pelo menos na margem, a gente está em uma situação pior, né, por conta enfim, de pressões aí mais fortes lá em emergentes. Então, isso daí, eu acho que vem suscitando, né, tanto o debate de o tamanho e a persistência dos choques, e para a gente, enfim, ainda é algo que vai permear aí a discussão que a gente tem do nosso pano de fundo global, que é bem inflacionário aí nos próximos meses, tá? E aí eu acho que vale, então, quando a gente começa a analisar, né, país a país, ver como cada banco central deve, enfim, reagir a isso, né? E aí tudo isso daqui também vai fazer sentido quando a gente discutir Brasil, tá? Bom, e aí só seguindo então, isso aqui eu acho que é o pano de fundo global como um todo, né? Uma economia muito mais inflacionada, mas aí a gente tem algumas coisas específicas para cada região, né? Na China, eu acho que, enfim, esse último mês foi um mês de, enfim, uma discussão grande sobre o que estava acontecendo. A gente teve primeiro o episódio lá da Evergrande, lembrando que, assim, a gente já vem há algum tempo, né, tendo dados mais fracos de China, imaginando em que momento que você teria uma reação de política econômica, né, mais forte. E aí, nesse mês, a gente teve, acho que, dois grandes eventos. Então, o primeiro foi a questão da Evergrande, que, enfim, gerou aquela discussão, é um episódio Lehman Brothers, não é? Eu acho que agora está bem claro e pacificado que não é algo sistêmico, né? Você consegue deixar insulado, no entanto, é algo que é bem emblemático para uma nova forma de se fazer política econômica na China, que, enfim, vai aceitar uma desaceleração maior da economia, se for a contrapartida aí de um freio de arrumação em alguns setores, né? Então, assim, a gente já vinha vendo aí vários setores menores sendo impactados aí por intervenções diretas do governo chinês, e eu acho que o caso do housing lá também é a mesma coisa, né? Então, enfim, existe todo um medo de criação de bolhas, né, e etc. Nesse setor, a grande diferença aqui é que o setor ele é praticamente um quarto da economia chinesa, né, e é um setor, e aí eu acho que o caso da Evergrande foi justamente emblemático nesse sentido de mostrar que eles vão permitir e até desejam, de certa forma, a desaceleração desse setor, mas que seja de uma forma ordenada, mas isso não impede que você crie aí no curto prazo um vetor negativo para a atividade, né, ou baixista, né, para a atividade, e também no médio prazo, eu acho que a gente tem que começar a conviver uma China que não vai crescer mais ao redor de 6 e mais ao redor de 5, né? E outra coisa que a gente teve também, em linha com esses gargalos globais, a gente teve a questão de energia lá na China, né, várias províncias aí sofrendo interrupções de energia, e aí esse gráfico da esquerda justamente mostra isso, né? Você tem meio que um limite implícito de crescimento de energia lá pelo governo, e aí nesse primeiro semestre foi um crescimento muito maior, né? Basicamente, isso daí gera uma necessidade de você tirar o pé desse consumo de energia para frente, e isso daí vem também ao mesmo momento que a oferta de energia suja lá também tem sido combatida, né? Então, a gente lá existem também algumas metas aí mais
verdes, né, para você substituir a produção de energia vinda do carvão. Você também teve problemas geopolíticos aí com a Austrália, e aí, enfim, cortaram a importação de carvão da Austrália, que é o principal fornecedor para a China. Tudo isso daí gerou um descompasso também entre demanda e oferta, né? Obviamente aqui a oferta de fato retrai ou cresce menos do que o desejado por questões ambientais e geopolíticas, mas a gente teve uma surpresa também no crescimento da demanda por energia, basicamente porque a China é a indústria do mundo, e a indústria do mundo foi bastante, né, como, enfim, tem a ver com aquele primeiro slide que eu coloquei, foi bastante demandada aí com esse novo com o arranjo que a gente teve, né, da recuperação forte do pós-pandemia, baseado aí no consumo de bens e não de serviços, tá? Então, e aí aqui de novo, isso daqui também é um vetor no curto prazo para um crescimento mais baixo. Eu acho que, de certa maneira, isso daí, a China desacelerando, não é necessariamente, assim, per se um cenário ruim. É até bom, né, a gente ter um pouco tirando o pé aí do acelerador das economias mais importantes aí, até para você conseguir no ano que vem caminhar para um crescimento mais equilibrado, né? Obviamente que depende muito de como que o mercado, enfim, aceita essa nova percepção de China crescendo, né? Um potencial mais fraco, e ao mesmo tempo também, assim, essa desaceleração desejada, né? Dado, enfim, o governo chinês que olha menos para um target de crescimento e mais para a qualidade de crescimento, obviamente que, enfim, você não pode ter um hard landing, ou seja, o governo chinês não pode errar a mão e acelerar demais, tá? Mas, a princípio, a gente não acha que isso daí seja um cenário ruim per se, pensando enfim, PIB e crescimento global para o ano que vem, tá? Vindo para a Europa, enfim, aí o gráfico da direita, enfim, justamente um pouco do que a gente falou, né? A gente está tendo também ali um squeeze grande na parte energética, né? Então, o preço de gás natural explodindo aí na margem, isso tanto na Europa, enfim, tanto na zona do euro, mas também no Reino Unido, que tem sido ainda mais emblemático. A gente ainda vê a economia lá com bons olhos, né? A gente viu até aqui que você teve um crescimento forte, até acima dos Estados Unidos, né? No segundo trimestre e ainda no terceiro trimestre. Isso daqui é importante porque, enfim, ela tinha ficado meio lagged, porque teve uma nova onda de Covid no começo do ano e se atrasou na vacinação. Você tem esse catch-up, mas aí a gente vê, de novo, voltando aí uma discrepância entre o crescimento europeu, né? Que tem um crescimento potencial mais baixo, e dos Estados Unidos, que continua aí rodando de uma maneira mais forte. Obviamente que acho que aqui no curto prazo a gente tem uma preocupação sobre como que esses gargalos de energia e esse descompasso entre oferta e demanda de energia lá vai afetar o curtíssimo prazo. No entanto, parece que ainda é um cenário de crescimento ok para frente, pensando no ano que vem, tá? Então, mas acho que é emblemático que todos os países aí estão participando desse grande movimento aí de gargalos em vários setores, tá? E outra coisa, assim, os últimos dados na Alemanha de produção de carro mostram a mesma coisa que a gente está vendo, enfim, aqui em todos os lugares, que é uma queda muito grande da produção de veículos, que também demanda, enfim, toda aquela questão lá dos chips que eu falei anteriormente. E aí, para terminar, né, aqui na parte dos Estados Unidos, eu acho que Estados Unidos, a gente estava um pouco mais preocupado aí no curto prazo com a questão fiscal. O ponto é que, enfim, de ontem para hoje a gente conseguiu adiar ali o problema do debt ceiling, né, para dezembro. Então você comprou aí uma folga para você conseguir, enfim, renegociar lá entre democratas e republicanos a extensão desse debt ceiling. Então, algo que a gente imaginava que poderia gerar volatilidade no curto prazo, e até gerou, né, nas últimas, enfim, 2 semanas, isso daí tira um pouco dessa, acho que, enfim, desse ruído no curto prazo, e a gente volta para algo mais tranquilo. Do lado monetário também a gente está, enfim, acho que o Fed tem sido muito bem sucedido em conseguir
e colocando cada vez mais um grau de sal um pouco mais hawkish, mas preparando o mercado para o taper que vai ser feito agora, provavelmente anunciado em novembro, vai começar em dezembro e até, enfim, já terminando esse processo de taper até o meio do ano que vem, como foi colocado pelo Powell. Então, acho que, assim, dentre os... Acho que os três grandes blocos aqui que a gente coloca, os Estados Unidos é o que deve gerar menos preocupação no curto prazo, né? Acho que tem o melhor cenário mais bem delineado, principalmente quando a gente tira essa parte fiscal. Europa, enfim, e outra coisa, né? Estados Unidos também parece, ainda que sofrendo com esses gargalos globais, ele está mais bem munido do que quando a gente olha o que está acontecendo na China e Europa, né? Então, acho que Europa, então, vem no segundo ponto, né? Acho que olhando um pouco como vai ser essa desaceleração e o efeito desse squeeze de energia lá, eu acho que o que gera mais preocupação é a China e o que a gente tem olhado aí com mais carinho. Mas o que eu queria dizer é que, de forma geral, o pano de fundo global para a gente nos próximos meses aí ainda vai ser, enfim, uma inflação bastante pressionada e preocupação maior com esses gargalos, enfim, em diversos setores, essa questão de energia, tá? Isso daí é, de forma geral, um grande desafio, né? Tanto para, enfim, como os bancos centrais aí ao redor do mundo vão lidar com esse tipo de choque e vão setar suas políticas monetárias, e isso também impacta o Brasil, né? Então, aí eu já faço, enfim, a conexão aqui com o nosso cenário, também trazendo, acho que, essas pressões globais, né, que também estão sendo intensificadas aqui dentro. Tá? Então, no gráfico da esquerda, aí eu trago o IPCA acumulado em 12 meses para 3 grupos, né? Gás de botijão, energia elétrica e combustíveis, né? Que é basicamente gasolina e etanol, né? Então a gente vê aqui uma pressão muito grande, né? Tudo, enfim, rodando acima de 25% aqui, ou seja, pressões muito grandes desses setores, né? Obviamente que o Brasil tem, enfim, acho que as suas mazelas, né, ainda mais intensificadas. Eu acho que assim, tem um problema do câmbio, né? A gente está com o câmbio relativamente mais valorizado do que nossos pares, então isso daí pega, por exemplo, o que a gente vê essa piora tanto no preço do gás como de combustível, né, e gasolina. Então isso daqui também é um efeito de um câmbio mais valorizado, mas a gente também ainda tem um azar de uma crise hídrica muito forte, né, que já impacta nos preços agora, né? Então a gente está rodando numa bandeira né, que entra na conta de luz em níveis que a gente nunca viu antes, né, dessa bandeira especial aí da escassez hídrica. Isso daí veio, né, de forma geral, eu acho que enfim, trazendo as pressões que estão vindo no mundo e adicionando aí as nossas próprias mazelas, uma parte por azar, né, ou por questões climáticas, e outra, enfim, acho que por culpa nossa mesmo de, enfim, essa confusão toda que mantém a taxa de câmbio mais depreciada. E aí, essa é a parte, eu acho que, de combustíveis, e a gente tem a parte também dos chips e das cadeias industriais, né, que acho que é bem representado aqui o que a gente tem visto na inflação de bens industriais, e mesmo quando a gente pega o IPA, né, do IGP, que mostra, e a gente tenta fazer aí os componentes correspondentes entre o que tem no IPCA e o que tem no IPA industrial, e a gente vê, acho que é a mesma coisa, e também aqui, de novo, a gente tem um problema global de falta de matéria-prima, falta de, né, produtos intermediários como chips, mas a gente também tem aqui a questão do câmbio que veio adicionando, né, enfim, mais pressões aí, dado que a gente trabalha com muitos produtos importados, né? Então, assim, acho que é uma coisa análoga, só que o Brasil consegue ser pior na margem do que o resto do mundo. Dito isso, né, e aí continuando no tema inflação, né? Assim como no mundo, a gente está reabrindo, né? Eu acho que esse cenário aqui de mobilidade retomando enfim, é meio que uma constante ao redor do mundo, e aí a gente tem mais né? Então eu já falei de energia, de combustível, de bens industriais, a gente vai ter mais uma coisa aí para piorar a nossa inflação para frente, que é a parte de serviços, né? Ou seja, você teve com a pandemia aqui, né, uma queda no preço de serviços, né? Ou seja, esses setores fecharam, então, obviamente, assim, o que fechou ficou, a inflação virou zero, e o que não fechou, você teve uma demanda muito baixa e teve que cair o preço, né? E aí, em algum momento, você começa a ver essa recuperação, né? Então, note que onde a gente ainda está bem abaixo da tendência pré-pandemia. Aqui é serviços ex alimentação fora, porque alimentação fora tem, enfim, pressões de alimentos, etc. Tudo para dizer que o que a gente espera é que esse negócio aqui volte, né, para a tendência
anterior, tá? E assim, não dá para descartar que esse negócio até tenha um overshoot na tendência anterior, dado que tem alguns setores que têm uma demanda, entre aspas, reprimida aí, né? Então, a parte de turismo, etc e tal, que a gente vê no anedótico, que ainda vai ter uma recuperação, né? Provavelmente as pessoas vão viajar mais, tentar viajar 2 vezes, pelo que não viajaram no ano passado, né? Então, tem, basicamente, o que a gente tem na nossa projeção aqui seria equivalente a serviços crescendo 5% esse ano e 5% ano que vem, tá? Então, para fechar esse gap, a gente tem de fato uma pressão maior aí para a inflação. Então, tudo isso daí compõe o que a gente vem falando já há algum tempo, né, de cenário de tempestade perfeita que virou tempestade tropical, que virou furacão, né, e agora a gente já nem sabe mais o nome do que dá, mas o ponto é que a gente já está trabalhando com IPCA de 9% esse ano, tá? O que vai gerar uma inércia grande para o ano que vem, a gente não consegue ver a inflação mais convergindo para perto da meta, a gente está com 4,3 em 2022, e isso daí também não só pela inércia, mas também pelo o cenário ainda inflacionário que a gente está, nesse ambiente inflacionário global que a gente está vendo. Tá? Então, dito isso, né, o Banco Central também tem reavaliado aí a sua reação de política monetária, a gente acredita que ele deva ir para uma taxa Selic terminal de ao menos 9,25, né? E aí, basicamente, o Banco Central tem falado ao passo de 100 pontos de alta, né? Ele evitou acelerar na última reunião, ao passo de 100 eu consigo fazer whatever it takes, e aí eu conseguiria até levar para uma taxa acima de 9,25, né? E aí, por que a gente acha que não vai para cima de 9,25? Acho que 9,25 seria alcançado ali no começo de fevereiro, né? Quando é a primeira reunião do ano que vem, e aí você já, enfim, estaria com uma posição de política monetária relativamente restritiva e cada vez mais dando peso ali para 2023, né? Então, para a gente seria suficiente e aquele momento seria onde o Banco Central começaria a parar para ver e analisar. Obviamente que se a inflação estiver pior, a gente pode continuar, ou se você tiver alguma melhora do cenário de inflação, que pode acontecer, eu acho que tem, enfim, acho que a melhor coisa que pode acontecer na inflação, ou o setor que a gente está olhando com mais calma, como uma possibilidade de algum alívio, seria a alimentação no primeiro trimestre, né, dado que você tem uma perspectiva de boas safras, etc., mas a ver, né? Então, acho que o Banco Central também tende a ser um pouco mais cauteloso, leva para 9,25, e aí olha como está o ambiente para decidir os próximos passos. A gente acredita que ele para lá, mas acho que qualquer coisa entre 9 e 10 enfim, pode ser debatido aí e tem acho que, enfim, não existe uma segurança muito grande no call, né, num ponto específico da Selic final, tá? Mas seria alguma coisa ao redor disso. Bom, e aí então, assim, olhando essa nova perspectiva de um ciclo de alta mais forte na Selic, colocando também na equação a piora das condições financeiras, né, ou seja, a piora dos mercados que a gente viu mais recentemente, tudo isso daí também tem levado a revisões para baixo do PIB, né? Então, a gente que já teve ter um crescimento para o ano que vem perto de 2%, no último mês estava em 1,4%, agora a gente já está em 1%, né? Que isso é um pouco abaixo aí do consenso do mercado, que ainda está, enfim, um pouco acima de 1,5%, algumas pessoas com 2%. A gente, enfim, um pouco mais preocupado aí na resultante dessa combinação aí de inflação mais alta, juros mais altos, riscos mais altos, condições financeiras mais apertadas, né, que resultam aí num crescimento mais baixo para frente, e os últimos sinais também, né, que a gente viu, tanto vendas no varejo, produção industrial, também foram um pouco piores na margem, tá? Mas acho que para o ano que vem, basicamente, os motivos são esses que eu coloquei, e aí tudo isso aí perfaz um cenário econômico muito mais deteriorado agora, né, com a piora, eu acho que em todos os lugares, né? Então, dito isso, né, quando você piora esse pano de fundo do cenário econômico, acho que isso daí impacta o governo, né, de uma maneira bem ruim, né? Então, a gente já viu um governo que não conseguiu capitalizar, né, na sua popularidade o grande sucesso que foi o processo de vacinação, e, né, sofreu aí consequências dessa inflação mais alta, esse cenário perfeito de inflação, que pega bastante no poder de compra das famílias, e isso daí impacta negativamente a popularidade, né? De lá, assim,
você continuou piorando o cenário de inflação, está piorando a perspectiva de crescimento, ou seja, tudo isso daí me diz que o governo deve continuar com a popularidade baixa. Então, enquanto pior a popularidade, maior o incentivo político, né? Enfim, maior a demanda por novas benesses fiscais, né? Principalmente essas transferências, Bolsa Família, ou até mesmo a prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem, e também outras medidas aí para atenuar, enfim, as pressões de preços, por exemplo, Vale Gás ou Fundo de Estabilização dos Preços de Gasolina. Então, tudo isso daí, né, assim, a piora do cenário econômico aumenta a demanda por mais gastos fiscais, né, principalmente do lado social. Ao mesmo tempo em que a surpresa de inflação, que não parou de acontecer, né, e a gente já vê um INPC, enfim, acima de 9%, né, roda um pouco acima do IPCA, isso daí vai diminuindo a oferta de espaço fiscal que a gente tinha dentro do teto. E aí, por isso que a gente fica bem preocupado, né, conforme a gente vê a maior demanda por novos gastos enfim, o menor espaço aí para esse negócio dentro do teto, a gente está bem preocupado com a perspectiva aí de você prorrogar o auxílio emergencial para o ano que vem, né? E, enfim, se vai para o ano que vem, provavelmente é o ano inteiro, isso daí seria de 70 a 100 bi a mais de gastos, né? Dependendo de como você construir essa prorrogação, tá? Então, a gente segue bem preocupado, principalmente nesse curto prazo aí. A gente ainda tem a questão do precatório, hoje foi, enfim, delineado aí o novo relatório do governo, do relator, né, sobre a PEC dos precatórios. A gente ainda não acha que é uma boa solução isso daí. Essa solução ainda cria uma bola de neve, né, ou seja, você joga precatórios para o ano que vem, e aí você vai ter esse mesmo problema lá na frente. O nosso medo é a gente perder um pouco mais tempo nessa discussão para ir para a melhor solução que na nossa cabeça é tirar o precatório do teto e recalcular, tá? E lembrando que mesmo fazendo isso tudo, cada vez mais a gente perde espaço, mesmo, né, fazendo a solução certa para o precatório, o espaço para encaixar essas benesses, que é aumentar o Bolsa Família, que enfim, a desoneração que está sendo discutida no Congresso, e pode ser que passe, que também come aí mais espaço dentro do teto, Vale Gás, ou seja, tudo isso daí, e, enfim, esse desejo de você ter mais gastos fora do teto, principalmente quando a gente vai caminhando aí para o ano eleitoral de 2022, tá? Então, a gente segue aí preocupado com, enfim, os efeitos da deterioração do cenário econômico sobre o cenário político / fiscal, que deve ser bem desafiador, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, eu paro aqui e passo para o Calabrese, tá? Obrigado.